Programa Revista Rural. Oferecimento. Pioneer. Somos feitos para crescer. Tortuga, uma marca DSM. Crédito Rural Bradesco. E Biogênesis Bagô, a evolução da saúde animal. Bom dia, amigos! Este é o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Hoje o programa está imperdível. Confira! As muitas qualidades da raça Senepol, excelente opção para produzir uma carne melhor. É hora de aprender a fazer a recria e engorda do tambaqui em tanques. Vamos lá? Gigante do setor se reestrutura e joga todas as suas fichas no setor agrícola. E no final, como sempre, a viola vai chorar. Semana passada você viu como iniciar uma criação de tambaquis em tanque. Hoje você verá como é feita a recria e a engorda. Na criação de tambaquis, a fase de recria é bastante importante, pois é nela que o alevino vai se transformar em um juvenil, com peso acima de 30 gramas. Esse é o peixe que está no ponto para povoar o viveiro de engorda. O tanque de recria deve ser adubado, deve ter uma água verdinha, como essa que a gente está vendo aqui, porque ela vai estar cheia de zooplâncton, que são os microcrustáceos presentes na água, que vai ser a base da alimentação desses alevinos. Vai ajudar muito no crescimento deles. Na chegada, os peixes devem ser aclimatados, misturando a água do tanque com a água de onde ele veio, até ficar com uma temperatura parecida. A densidade de estocagem é de 10 alevinos por metro quadrado, podendo chegar a 40 com aeração. Essa fase vai demorar de 1 a 2 meses, dependendo do tamanho que o juvenil vai sair, podendo sair de 30 gramas, 50, 100 gramas ou maior. Nesta fase da criação, a recomendação é que seja fornecido para os peixes rações com elevados teores de proteína, normalmente entre 40% e 50%. Estas rações no mercado normalmente têm preços elevados, mas interferem muito pouco no custo de produção, visto que o consumo nesta fase é muito pequeno. Por isso é que nós recomendamos: compre a melhor ração que tiver no mercado para fornecer seus peixes na formação de juvenil. É preciso fornecer a ração por diversas vezes aos peixes, com o ideal girando entre 4 e 6 vezes ao dia, o máximo que os animais puderem comer. É nessa fase que ele não só cresce mais, como também ele converte mais, ou seja, a gente usa menos ração para fazer um peixe maior. E esse peixe vai chegar mais rápido, mais forte, com um pico bom de crescimento para um bom começo de engorda. Já no manejo, o manuseio e transporte dos peixes para o viveiro também merece atenção especial. Se bem feito, vai permitir que não haja mortalidade e que eles voltem a se alimentar mais rapidamente. Esse manuseio dos peixes deve ser feito sempre pela manhã, na parte mais fria do dia. Nesse horário, o tanque de recria ou de engorda vão estar com a temperatura bem parecida. E também os peixes vão estar acordando, com o metabolismo mais lento ali, mais fácil de se manusear. Deve ser feito da forma mais rápida possível, para acabar sempre pelo período da manhã. Caso o sol esquente muito, ou os peixes começam a vir muito facilmente para a contagem, para o manuseio, esse peixe está ficando cansado. Nós paramos o manuseio e continuamos na semana que vem. Em toda a água de manejo deve ser colocado azul de metileno e sal. E se o produtor não tiver o azul de metileno, somente sal. Não se faz transporte sem sal. É recomendado colocar 6 gramas para cada litro de água. Esse sal vai melhorar a produção de muco do peixe, melhorar a água e fazer esse peixe chegar menos estressado ao tanque de engorda. O sal deve ser utilizado em todo o manejo com peixe, inclusive nas biometrias mensais que a gente faz para corrigir a quantidade de ração a ser fornecida. Outro ponto importante no manejo é saber o número de peixes que será transportado para os tanques. Antes de se iniciar o transporte dos juvenis, é importante saber exatamente a quantidade de peixe que vai se transportar para aquele viveiro. E
No transporte, é da hora que pega os peixes para colocar na caixa ou no saco de transporte, tem que ser conferido todos os peixes para não correr risco de fazer superlotação ou sublotação de viveiro. Os peixes são contados um a um até chegar na quantidade prevista do tanque. Temos que ter um grande cuidado de não maltratar esse peixe, não ferir esse peixe, para que ele tenha o mínimo de mortalidade possível, geralmente 0, e para que amanhã esse peixe esteja comendo de novo. Com isso, o processo de engorda se inicia e é considerado o mais longo na criação dos tambaquis. Por esse motivo, e também por ser a fase que se mais gasta dinheiro, ele precisa também de um cuidado especial. A primeira coisa que você tem que saber para começar a engorda é a densidade de estocagem, ou seja, a quantidade de peixes que você vai colocar em cada hectare de lâmina d'água. Existem 2 sistemas de criação para tambaqui. O sistema convencional, que a gente cria sem aeradores, somente com aeração de emergência, e o sistema intensivo, que nós trabalhamos com aeração continuamente, todos os dias. No cultivo intensivo, os aeradores são ligados às 9 da noite e desligados às 6 da manhã. Caso seja percebido que o oxigênio continua baixo, o sistema deve ser religado. Já no convencional, os aeradores de emergência funcionam somente quando o baixo oxigênio for registrado. No sistema convencional, nós utilizamos de 2.000 a 2.500 tambaquis por hectare. No sistema intensivo, nós utilizamos 7.000 peixes por hectare. Na engorda é necessário que sejam realizadas biometrias mensais, através de uma amostra de 100 peixes. São elas que informarão o desempenho geral do cultivo e também permitirão que se faça uma avaliação do estado físico e sanitário naquele momento. Com o conhecimento desse peso médio do peixe no seu tanque, você multiplica esse peso médio pelo total de peixe que tem no tanque, aquele que você passou no final da recria. Multiplicando um pelo outro, você vai conhecer a biomassa do seu tanque. O que é a biomassa? É o total de peixe que você tem no tanque em quilos, em quilograma. O conhecimento do peso médio e da biomassa é o que você vai utilizar para fazer o cálculo de arraçoamento do tanque, ou seja, quanto de ração vai ser fornecido nesse tanque. Muitas vezes, por pouca informação, os piscicultores acreditam que terão uma maior rentabilidade quanto maior número de peixes eles alojarem. Isso é o famoso tiro no pé, mero engano. O que é que ocorre? Alta densidade no início do cultivo, baixa velocidade de crescimento, depois de um determinado, falta de oxigênio, mortalidade elevada e no final é um prejuízo imensurável. É fundamental que o piscicultor se atente com muito critério à alimentação dos peixes, pois este item representa aproximadamente 70% do custo de toda a produção. A Corteva e a Simbiose Agro anunciam uma colaboração que busca beneficiar os agricultores brasileiros. As duas empresas irão comercializar e desenvolver o portfólio de bioestimulantes e soluções de controle biológico para diversas culturas. O acordo entre a Corteva e a Simbiose, que é considerada a maior produtora de tecnologias microbiológicas do Brasil, é para comercializar e desenvolver inoculantes e produtos biológicos para as culturas como cana-de-açúcar, soja e milho. Essa colaboração representa um passo importante para o recém-criado portfólio de biológicos da Corteva. Acreditamos que a colaboração irá trazer muitos benefícios aos agricultores, irá auxiliar a superar os desafios e oferecer alternativas para os produtores para manter as lavouras produtivas e saudáveis hoje e amanhã. Com o portfólio da Simbiose e a expertise da Corteva em acesso ao mercado e pesquisa, teremos soluções diferenciadas para manejo integrado, oferecendo desempenho comprovado e previsível, trabalhando junto com as práticas agrícolas que estão em constante evolução. A raça Senepol vem ganhando cada vez mais espaço na pecuária brasileira. Rústica para uma raça taurina, ela é uma excelente parceira do zebu para a produção de carne. Pioneirismo. É assim que podemos definir a aposta que o pecuarista João Arantes Júnior fez na força do cruzamento industrial, quando há anos resolveu importar para o Brasil o primeiro rebanho puro de Senepol,
com a visão de que a raça revolucionaria a nossa pecuária. E ele estava muito certo. A Nova Vida foi a empresa, na realidade, foi o último projeto da vida do meu pai, que foi realmente trazer o Cenepal para o Brasil e difundir o Cenepal como uma raça que seria uma solução ideal para o cruzamento industrial. E o que a gente fez? A gente trouxe alguns animais vivos dentro de um avião, a gente foi lá, pegou de 10 ou 15 criatórios, 56 animais, vieram alguns bezerros no pé, doadoras e tal, e a gente montou um laboratório de fertilização in vitro lá em Rondônia, e a gente conseguiu expandir a raça em uma progressão geométrica muito grande. Em 2 anos, com o projeto da Nova Vida, havia mais de 2.000 animais nascidos em território brasileiro, oriundos das 56 vacas que vieram no primeiro voo. Vendo o sucesso, outros criatórios começaram também a ir atrás e disseminar a raça. Apesar dele ser um taurino, ele é um animal muito rústico, muito precoce e que realmente estava tendo um desempenho muito importante e estava performando bem. Hoje a Nova Vida conta com aproximadamente 200 doadoras e cerca de 2.000 cabeças de Cenepal puros. Para Rick, no que se refere a fazer o cruzamento industrial a campo, no Brasil não existe nenhuma raça que performe melhor que o Cenepal. O grande extensão territorial do Brasil é o centro-oeste, é o norte, é o nordeste, o próprio São Paulo, aqui o sudeste, Bahia, é um clima muito quente. Então, os taurinos sofrem demais nesse clima que é 80% do clima brasileiro. Portanto, o grande benefício, ou a grande ferramenta, ou o diferencial do Cenepal para o cruzamento industrial é que ele consegue fazer tudo isso a campo, ou seja, através da monta natural. O Cenepal é a solução definitivamente para o cruzamento industrial dentro do Brasil, que é um país tropical. Um ponto que chama a atenção é o fato dos animais serem resistentes aos endo- e ectoparasitas, por uma composição biológica, uma vez que possuem um gene no sangue onde o carrapato não é tão atuante. Mas a maior razão de crescimento do Cenepal no Brasil está ligada a outro conceito, o da adaptabilidade. Ele vai bem no calor, ele vai bem na seca, ele vai bem no frio, ele vai bem em qualquer condição climática adversa que ele tiver, ele performa bem. E as outras raças taurinas, por terem sido desenvolvidas e feitas em regiões subtropicais, esses animais eles não performam bem quando eles encontram um clima adverso. Em cima dessa fácil adaptação, estudos realizados pela Associação Brasileira dos Criadores de Bovinos Cenepal apontam excelentes performances tanto no rendimento de carcaça quanto na maciez, elevando assim a qualidade da carne. Inclusive, acho que o grande comparativo que a gente tem é com o Angus. O Cenepal no rendimento de carcaça, na maciez, na suculência, naquela força de cisalhamento, ele é um animal que ele tem um resultado muito bom. Todo taurino, quando cruzado com o Nelore, ele vai, o F1, o animal F1, que a gente chama de F1, ele vai performar realmente muito melhor do que o zebuíno puro, o Nelore puro. Dominante e mocho por nascença, quando se cruza o Cenepal com qualquer outra raça, ele acaba mochando os animais, o que facilita a lida do dia a dia dentro do brete. Além disso, possui uma docilidade que é característica dos taurinos. O que a gente tem percebido é que realmente a associação tem feito um trabalho muito importante em estar cuidando e zelando para que este melhoramento do Cenepal fosse feito aqui no Brasil. O Cenepal não só está tropicalizado ou abrasileirado, como o melhor Cenepal que existe no mundo hoje é feito aqui no Brasil. Com 2 décadas em solo nacional, alguns entraves ainda são notados na comercialização em grande escala da carne de Cenepal, e o principal deles é o volume. O Cenepal ainda não tem este volume e ele acaba sendo canalizado
nas boutiques, aqui em São Paulo mesmo, se você quiser comprar carne de Cenepol ou com sangue de Cenepol, tem uma, sei lá, meia dúzia, 10 boutiques que você vai achar. Vai pagar um preço maior, mas é o custo de você ter menos oferta. O produtor acredita que a médio e longo prazo a situação deve normalizar, uma vez que os criadores de Cenepol terão incentivo de fazer o cruzamento industrial, conseguindo melhores premiações na hora de vender os animais para os frigoríficos. Hoje é um luxo que você encontra em algumas boutiques de carne no interior de São Paulo, em Minas tem, no Rio Grande do Sul eu sei que tem também, mas é muito pouco. Não está no varejo ainda, não está na gôndola do supermercado, mas eu acredito que no futuro próximo isso vai acontecer. O intervalo é ligeirinho, a gente volta já. A Orquestra Paulistana de Viola Caipira é a opção certa para abrilhantar a sua festa ou evento. Da música de raiz ao pop mais moderno, sempre um show surpreendente e inesquecível. Quer aprender a tocar viola? A OPVC oferece cursos online ou presenciais para iniciantes e também para quem quer aprimorar sua técnica. As constantes mudanças no agronegócio levaram a Bayer, uma das gigantes do mercado, a reformular sua estrutura e focar-se inteiramente na agricultura. Comemorando os 125 anos de Brasil, a Bayer tem passado por diversas mudanças em suas diretrizes mercadológicas. E o nosso país segue como um dos principais agentes dentro dos negócios da companhia. O Brasil hoje é um país que já há algum tempo despontou na agricultura, é um dos principais players globais em agricultura. E para a gente não é diferente, né? Então, nessa área agrícola, onde a gente atua com defensivos agrícolas, sementes, biotecnologia e tecnologia digital também, focado nesse ambiente agro, aqui no Brasil, dentro da Bayer, o agro é o setor mais representativo, né? Dentro dessa importância, investir em soluções exclusivas para o agricultor brasileiro passa a se tornar uma realidade. E dessa maneira, os ganhos para diversas culturas podem ser bem grandes. Num país como o Brasil, que é um país de agricultura tropical, você precisa ter inovação de forma muito mais preponderante do que países onde metade do ano a agricultura está coberta por gelo, né? Nós temos um tamanho suficientemente grande para trazer inovações exclusivas para o Brasil, né? Então, isso nos coloca numa situação muito favorável, né? Dentro desse contexto de agricultura tropical, o Brasil sendo o segundo país aí em importância para a Bayer. Após concluir a compra da Monsanto no ano de 2018, a Bayer, em mais um passo de sua reestruturação, vendeu sua parte de saúde animal para Elanco no ano passado, dando assim o tom de sua nova fase, focada na agricultura. Com a aquisição da Monsanto, nós tivemos que desinvestir alguns assets, né, e alguns segmentos. E dentro desse contexto também a nossa área de saúde animal ela foi desinvestida, passou para a Elanco, né? Então, isso com o objetivo de realmente aumentar mais o nosso foco em tudo que se enquadra dentro das chamadas ciências da vida, né? Saúde e nutrição. E falando em nutrição, nós estamos falando aí de agricultura. Dentro de uma agricultura bastante expressiva, rentável e cheia de opções, como é a brasileira, a Bayer não se limita a dar maior importância a apenas um cultivo. Hoje, se você analisar o preço das principais commodities, como a soja, milho, são preços recordes, né? Soja, estamos falando de soja de R$150, né? O preço está interessante o valor do bushel
né, em Chicago, e a situação cambial também favorece muito o agricultor. Então, soja, milho, o algodão voltou a um patamar muito interessante, o açúcar. O Brasil ele não é um país de monoculturas, né? O Brasil é o maior produtor, exportador, é o maior exportador de laranja do mundo. O Brasil é o maior produtor, exportador de café do mundo. Sem dúvida, a soja é muito maior. Mas as culturas que são menores que a soja não quer dizer que são pequenas, em hipótese alguma. Elas são maiores que, muitas delas, como eu já disse, o Brasil é o maior do mundo. Dentre os projetos que a companhia está trazendo com foco no país, um chama a atenção e está ligado diretamente ao conceito de sustentabilidade. Nós temos um intuito de produzir, de ter uma agricultura que a gente chama de zero carbono lá na frente. E o Brasil, o produtor brasileiro, vem fazendo um trabalho muito profissional no que tange ao sequestro de carbono, né? Então, o nosso agricultor, além de alimentar o mundo, ele está sequestrando carbono e não está sendo remunerado por isso. Então, dentro desse contexto, nós, um piloto aqui no Brasil e nos Estados Unidos, nós pretendemos desenvolver esse mercado de trading, de venda de carbono para o agricultor brasileiro. Que é um mercado que a gente entende que é um mercado extremamente expressivo, mas muito pouco tangível. 500 agricultores, vindo de 14 estados, estão participando da fase de teste da metodologia, e cerca de 50 deles já serão recompensados nessa safra. A ideia da Bayer é que a venda do carbono possa ser no futuro como mais uma cultura para o homem do campo. Mesmo em meio às incertezas, o ano de 2020 trouxe resultados positivos para a piscicultura brasileira, com um incremento de 5,93% na produção. O dado é do levantamento exclusivo da Associação Brasileira da Piscicultura. Destaque principal, a tilápia, que hoje representa mais de 60% de todo o peixe de cultivo no Brasil, cresceu aproximadamente 13%. Mesmo com a pandemia, o setor continuou crescendo e no último trimestre teve uma recuperação de preços pago ao produtor, o que trouxe otimismo para o setor e aumento do alojamento no ano de 2021, o que promete também uma boa safra para esse próximo ano. O consumo não foi impactado com a pandemia, pelo contrário, as pessoas que estavam em casa experimentaram os produtos, os pescados oriundos da piscicultura, fazendo que tivéssemos um aumento no consumo durante esse ano. As exportações ficaram aquém do que nós tínhamos planejado, mas isso porque as empresas colocaram os produtos que iriam para a exportação dentro do mercado interno, que estava em franco crescimento. Por isso que esperamos para 2021 um aumento significativo nas exportações de peixes de cultivo, em especial de tilápia e tambaqui. Foi um ano positivo, um ano de bons resultados e vamos repetir nesse ano de 2021. A Revista Rural quer ouvir você. Se você tem algum comentário ou quiser sugerir reportagens, fale com a gente. Envie um e-mail para faleconosco@revistarural.com.br faleconosco@revistarural.com.br ou escreva para Rua Acuruá 547, São Paulo, capital. CEP 050 53 000. Rua Acuruá 547, São Paulo, capital. CEP 050 53 000. Mande seu recado, estamos te esperando. O volume acumulado da exportação de queijos e coalhadas no Brasil cresceu mais de 20% no ano passado, totalizando mais de 4.000 toneladas. Já os produtos como creme de leite, leite e outros laticínios aumentaram 26,6%, somando 26.000 toneladas. Os países que mais importam produtos lácteos são Estados Unidos, Venezuela, Chile, Paraguai,
Filipinas e os Emirados Árabes Unidos, que juntos receberam 56,7% do total exportado. O mapa anunciou a abertura de mercado do Camboja para a carne suína brasileira, válida para cortes in natura e processados de indústrias habilitadas pelo Serviço de Inspeção Federal do Brasil. O país do Sudeste Asiático, com pouco mais de 15 milhões de habitantes, está em intenso processo de urbanização e incremento da renda per capita, o que influencia o potencial de crescimento de consumo, hoje em 10 quilos anuais por habitante. E para encerrarmos com chave de ouro, chegou a hora da UPVC trazer seus acordes para a telinha. Olá, amigos da Revista Rural. Hoje a Orquestra Paulistana de Viola Caipira vai fazer uma homenagem especial ao Nordeste. O Nordeste faz parte também do nosso sertão, né? Quando se fala em sertão, você sempre lembra de Nordeste, né? Então nós vamos fazer o Lamento Sertanejo do Dominguinhos e do Gilberto Gil e a Súplica Cearense do Gordurinho. Duas modas aí bem diferentes, né? Mas todas aí muito enraizadas, que quem escreve sabe o que está falando.
programa já está terminando. Foi bom te ver aqui mais uma vez. E lembre-se, você pode ver todos os nossos programas no YouTube. Uma semana abençoada para você. Até a próxima!